Olá, amigos! O jogo entre Palmeiras e Flamengo pela Supercopa foi lá no sábado, mas continua repercutindo hoje. E por quê? Devido à expulsão de Abel Ferreira, o treinador palmeirense. Todos nós sabemos que Abel é nervoso, reclama demais, intempestivo. Entretanto, as críticas feitas a ele se avolumaram com o texto da jornalista Mili Lacombe, que viralizou na internet ontem. O motivo? Mili faz uma coluna retratando a violência no comportamento de Abel Ferreira associada ao número de casos de violência doméstica na hora das partidas de futebol. Trocando em miúdos, ela dá a entender do texto que o comportamento do treinador palmeirense reflete no comportamento dos homens frente às suas mulheres. Eu, particularmente, sou contra qualquer tipo de violência, não só contra as mulheres. Mas, com muito bom senso, não dá para associar que o Abel Ferreira chutar o microfone numa partida de futebol aumentará o caso de agressões contra as mulheres. E isso criou grande discussão na mídia, até onde o jornalista pode criticar ou não, e até onde as críticas são válidas ao Abel. Vejam que número interessante, eu fui buscar. O Abel, desde que chegou ao Brasil, recebeu 41 cartões. Creio eu que em 3 anos mais ou menos que ele está no Brasil, nenhum jogador de futebol recebeu tanto cartão como ele. Ele foi expulso 6 vezes. Ele recebeu 35 cartões amarelos. Então você faz uma conta rápida aí, a cada 3 cartões uma suspensão, 12 suspensões, mais 3 vermelhos, 15 partidas o Palmeiras, o Abel desfalcou por culpa do seu comportamento. Quem é que deve verificar isso? A arbitragem, que deve punir com a lei, não com excesso de rigor à lei, a qualquer espirro ir lá divertir o Abel, e também não ficar preocupado, vão falar que vão me perseguir se eu der cartão para ele, e aliviar quando ele reclama demais. Tem que cumprir a lei. Agora, o Abel continua agindo dessa forma porque ele está ganhando. É inegável a competência e é inegável que ele é um vencedor. Se o Abel estivesse perdendo e a torcida contestasse o trabalho dele, ele não seria tão expulso assim, até porque a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, já teria demitido ele. Então, como está com moral, ele acaba tendo essas permissividades da própria diretoria. Mas eu queria registrar um outro fator. Muitos treinadores que passaram pelo Campeonato Brasileiro também eram expulsos com frequência. O Vanderlei Luxemburgo é um dos grandes exemplos. O Vanderlei fazia isso para tirar o foco de algum erro, de alguma derrota, para jogar na culpa do árbitro. O Abel não. Me parece que a natureza dele é essa mesmo, esquentado. E eu fico achando até irônico e contraditório. O Abel escreveu um livro chamado Controle Mental para falar das questões emocionais. Ô, querido Abel, se eu pudesse dar um conselho para você, eu diria o seguinte: você evoluiu tanto tática e tecnicamente desde que chegou ao nosso país, porque ele jogava só de um jeito. E é inegável que ele cresceu como profissional. Mas ele não evoluiu no comportamento à beira do gramado. Como ficará a situação se um jogador for bizonhamente expulso e ser determinante na derrota do Palmeiras? O Abel vai poder puxar a orelha dele por essa expulsão? Ou o jogador pode falar: ô professor, eu fui muito menos expulso do que o senhor ao longo da carreira, viu? Pensemos nisso. Até mais.